Buenos dias. Fala aí, gente. Fala, Chibata. Fala, gente. Buenos dias. Tô tomando um solzinho aqui. Tá boa a imagem pra vocês aí, nesse ângulo aqui com o sol na minha cara aqui, não? Tá bom? Senão a gente troca aqui. Bom dia, Cris. Bom dia, Chibata. Tomar um cafezinho e ativar nossa fé. Gente, falta uma pessoa para os 22 no devocional presencial. Falta uma pessoa. Falta um escolhido daí. Boa segunda-feira, vamos chegando aí todo mundo. Nós acreditamos que a fé se aprende. Tá bom, ô Cris. Fala, Vini, saudade, meu irmão. Nós não somos mais escravos do medo. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Isso muda tudo. E se eu sou filho, significa que eu tenho um pai. Deus é pai. E quando essa chave vira no coração, tudo muda. Vamos chegando aí, fé se aprende, fé não tem tamanho. Se eu penso que fé tem tamanho, ou se eu acho que fé tem tamanho, é o meu ego que está querendo dizer que a minha fé tá pequena ou que a minha fé tá grande. Fé é uma escolha. Fé é uma escolha de entrar na presença acreditando que eu sou filho de Deus, que eu sou filho de um Deus que é Pai, eu tenho um Pai celestial, né? E quanto mais eu persisto nesta presença, mais essa frase, eu não sou mais escravo do medo, ela se enraiza no meu coração. Fala, Juju. E aí eu começo a ter paz no meio da tempestade, eu começo a ter sabedoria que eu não tinha antes, eu começo a olhar para cenários e entender coisas diferentes do que eu achava antes. Eu começo a não julgar mais, eu começo a me compreender mais, eu começo a ser mais empático, ou seja, eu começo a me colocar no lugar do outro, no lugar daquela pessoa que está tomando uma decisão que antes eu achava que, putz, eu ia julgar, mas eu me colocando no lugar dela, eu começo a entender. Isso é louco demais, mano. Isso é bom demais. O amor mais louco da história, é fato, né? Quando a gente começa a estudar a história do Cristo, do homem Jesus, aquele que nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré e carpinteiro de profissão, é o amor mais louco da história. Cenário novo, eu tô no escritório. Hoje eu tô no escritório, tá boa a imagem pra vocês, que tá batendo um sol aqui, eu deixei aberta a cortina. Alguém me responde aí se tá bom a imagem e o som, pra gente poder começar a ir pra palavra. Nós vamos falar hoje sobre o que impede a gente de ser feliz, sabe? O que impede eu acessar uma felicidade, sabe? Eu ter uma felicidade em viver, né? Tá assim, beleza. Fala, Rafinha, fala, Vini. Bom dia, meu irmão, bom dia, Van. Vamos junto essa semana é uma semana especial, uma semana que eu creio que Deus tem um novo tempo aí para esse movimento que ele levantou, de que fé se aprende, e eu aprendo quando eu estou colado na videira. Quando eu estou colado na videira, eu começo a aprender coisas que eu jamais imaginaria que eu poderia aprender. Porque a videira adora ensinar. Quem é a videira, Bruno? O Cristo. O Cristo Jesus. O homem. O maior homem da história. Ele dividiu o calendário, só isso. Fora o resto, né? Que é tudo. Bom dia, Paloma. Gente, ontem a gente colocou, né, o link. Ainda tá aqui na bio o link. Por quê? Porque são 22 pessoas e tem 21 pessoas inscritas, né? Só pra gente ter o controle mesmo, né?
A inscrição, obviamente, é gratuita e eu vou dar até um atualizar aqui, mas quando eu olhei hoje de manhã tinha 21 pessoas, 21 queridos aí que estão nos devocionais há muitos dias, há muito tempo. 21 pessoas. Falta uma pessoa pra gente poder fechar aí quem é que vai estar presente aí e a gente poder conhecer vocês, né? A maioria aí a gente não conhece fisicamente, só aqui desta quarentena aqui nos devocionais. Gente, sábado eu acabo não fazendo essa conta toda hora e eu não acabei deixando passar, mas foi um marco importante. Hoje é o devocional 182, hoje dia 14 de setembro. E sábado fez 6 meses, cara. Eu cravei nas 20 horas ontem. A Rafa, né? Meu sonho é ir nesse devocional. E você se inscreveu, ou Laura? Ou você não é de São Paulo? Eu não lembro do seu nome, tá aqui na lista. Gente, dispara o dedo aí no coraçãozinho pra gente, por favor, pro Instagram entregar mais essa live. O algoritmo deles entende que tá sendo relevante aí, né, na sua vida. Então, se você já foi impactado de uma forma positiva com esses devocionais, dispara o dedo no coração, por favor. Senão, tudo bem. E se puder direcionar para alguém nesse aviãozinho, vai ser top, tá? Alguns recados aí pra gente poder começar. Então, a gente tá junto aqui há 6 meses cravado, irmão. Sábado fez 6 meses, eu não reparei nisso. Ontem que eu fui reparar, subindo os devocionais do final de semana no YouTube, que a gente estava na praia, então eu acabei não subindo de lá, não conseguia. 6 meses, cara, só Deus, só Jesus para poder fazer isso. 6 meses, domingo a domingo, nós estamos aqui junto estudando uma apostila, né? Quando a gente estuda, eu estou estudando um livro, uma apostila, mas isso aqui não é qualquer apostila e não é qualquer livro. Na verdade, isso aqui tá fora, num gráfico, tá fora da curva. Tá fora da curva, gente. A palavra de Deus que nós estamos estudando, ela é viva e ela é eficaz. Ela começa a separar, como diz a palavra dele, juntas de medulas. Ou seja, ela é específica. Ela é eficaz porque ela resolve, ela não deixa pendência, ela não faz pela metade. Então, me encanta muito cada vez mais estar aqui estudando uma parada que é viva. Como diz um grande evangelista aí no mundo inteiro, Billy Graham, a Bíblia ela é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. Tem um livro, e eu acredito nisso porque eu valido isso. E você precisa validar na sua vida. Se você quiser realmente viver essa parada visceral, você precisa validar essas coisas na sua vida. E não olhar apenas para a vida dos outros, vendo isso acontecer na vida dos outros. Eu passei muito tempo vendo acontecer na vida dos outros. Sobre essas experiências de fé, sobre essas experiências de que fé se aprende, onde eu consigo hoje pegar esse livro, ler e entender, sabendo que o entendimento não é racional, mas o entendimento é espiritual. É um entendimento que brota no meu coração. É um entendimento que não dá para explicar, precisa viver. E Jesus ele falava isso. Se Jesus estivesse na sua frente, ele ia falar assim: ei, não tenta explicar isso que está acontecendo na sua vida, que eu estou fazendo, porque eu não quero que você explique, eu quero que você viva. Porque o dia que a gente conseguir explicar 100%, por exemplo, se eu conseguisse explicar a restauração do meu casamento de ponta a ponta, olha, eu e a Bruna, depois que eu soltei a bucha no colo dela, a Bruna com uma personalidade forte, a Bruna como uma mulher independente, a gente não tem filhos ainda, e eu soltei um rojão na mão dela. Eu falei a minha verdade como homem. E aí, o olhar de qualquer pessoa e o meu olhar racional era de, cara, separação, a Bruna não vai aceitar, ela não vai conseguir perdoar isso. E mesmo que ela perdoe, ela não vai conseguir viver com um cara que traiu ela várias vezes. Ela não vai. Eu escutei isso e eu mesmo, meus pensamentos vinham. Mas Deus se revelou para mim lá em Teresópolis, há 1 ano e meio atrás, e falou assim: ei, Bruno, você já está colado na videira. E a videira, o Cristo, diz assim para você: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Bruno, se você for verdadeiro com a Bruna, além de você ser livre, a sua família e a própria Bruna vai ser livre também.
E quando você é livre, você perdoa. Quando você é livre, você escuta. Quando você é livre, você consegue ser empático, ou seja, se colocar no lugar do outro. Quando você é livre, você começa a entender que existe uma força maior do que a nossa. Quando você é livre, você começa a perceber que a vida não é na força do nosso próprio braço. Nós não estamos sozinhos. Então, se eu conseguisse explicar e tudo isso e ainda o resultado de que depois disso nós ainda nos tornamos sócios, sonhos foram restaurados, nós vivemos os melhores dias das nossas vidas, é inexplicável, porque se eu conseguisse explicar, sabe o que eu ia fazer? O homem, o ser humano, sabe o que ele faz? Ele cria uma fórmula, encapsula essa fórmula, ou seja, vai na farmácia de manipulação, faz uma fórmula disso daqui, tá prescrito aqui, ó, pronto, faz aí que nós vamos vender, pronto. E Jesus está falando, não, vocês não vão conseguir explicar, porque esse é o meu trampo, isso é eu que faço. E eu quero apenas que você curte isso. Eu quero apenas que você desfrute isso. Só isso é tudo. Eu já paguei a dívida, eu já fiz o maior esforço da humanidade. Quando a gente estuda a história de Cristo, a gente vê ele fazendo o maior esforço. Ele não se matou como Talibã, como tipo loucão. Não, ele se matou por um propósito. Ele foi para a cruz, ninguém colocou ele lá, por um propósito maior. Crendo, acreditando, mesmo homem, carne, sentindo dor. Ele sentia tanta dor que ele falou para o pai, lá no meio da cruz, pai, antes de ir lá no Getsemane, pai, se for possível, passa esse cálice de mim. Ou seja, quando a gente estuda esse cálice é o sofrimento, deixa passar esse sofrimento, pai, deixa eu ressuscitar logo, não deixa eu sofrer tanto, pai, mas seja feita conforme a tua vontade. Ele sabia quem ele era, o Cristo sabia que ele era o Jesus, o Salvador da humanidade, ele sabia quem ele era. E ele quer colocar a identidade dele em você. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Porque quando eu começo a entender, receber informação e entender qual é a identidade de Cristo, eu começo a receber essa identidade em mim. Paulo disse isso, Paulo que era um assassino. Seja uma cópia de Jesus. Quer saber quem você é? Começa a se comportar como Cristo, mas antes disso, vai entender quem ele é. Vai entender a história da humanidade, como todas as coisas foram criadas. E aí você vai perfeitamente se encaixar nessa história. Na verdade, eu não gosto nem de usar essa palavra encaixe. Você faz parte dessa história. Então, para começar essa semana, eu queria que você entendesse que você não está sozinho. Eu queria que você entendesse que a sua semana não está solta. Eu queria que você entendesse e desse um passo de fé aqui junto comigo, de que, eu não estou sozinho. A minha semana, esta semana pode ser a melhor semana da minha vida, e eu creio nisso. Semana de um novo tempo, semana de uma nova estação. Não dá pra gente ficar parado no mesmo tempo. Por exemplo, Deus tá levando a gente lá para fazer o devocional num box de CrossFit. No meu planejamento, se isso fosse na força do meu braço, como é às vezes nos projetos da nossa empresa, né? Quando você começa se eu imaginasse, né? Se eu pensasse que esse projeto fosse no meu braço, eu nunca ia escolher um box de CrossFit. Por que, Bruno, você não gosta? Não, eu piro, eu acho muito louco. Mas eu não escolheria, porque é um lugar improvável. E aí Deus queimou no meu coração e falou assim, tá vendo? É isso que eu curto fazer, o improvável. Algo que vocês não pensam, eu penso e eu faço. Algo que vocês não imaginam, e eu imagino e eu faço. Então, quando a gente começa a ver essa improbabilidade, a gente começa a ver a mão de Deus. Então, esse final de semana que vem, a gente vai estar junto presencialmente, mas nós também vamos abrir domingo que vem, 10 horas da manhã, o ao vivo aqui normal. Vai ser um devocional, só que num box de CrossFit com 22 pessoas. Falta uma vaga, ontem a gente abriu às 8 horas da noite. O link tá nessa bio, na página inicial desse Instagram. Já era, 22. Eu quero saber até quem foi. 22 pessoas. Essa música chama Um Presente pro Futuro, do Rodolfo, ex-cantor dos Raimundos. Fabiana Macedo, já era. Fabi, você pegou a última vaga, né? Do presencial. Você tá aí no... Deve ter saído rapidão ou fez no paralelo, né? Bom demais.
Gente, então o tema de hoje fechou aqui, 22 pessoas vão estar com a gente aí no box de CrossFit Santana, na zona norte de São Paulo, tá? E eu já oro aqui, vamos orar junto, em nome de Jesus. Essa música é muito louca do Rodolfo. Jesus, seja bem-vindo nesse lugar. Hoje a Bruna não está aqui, a Bruna foi para uma reunião, mas nós estamos aqui juntos na sua presença, mais uma vez, decidindo ativar a nossa fé, escolhendo ativar a nossa fé. Nós escolhemos e queremos escolher, Jesus, cada dia mais estar na sua presença, porque é somente assim que eu consigo viver as batalhas do meu dia a dia, desde as pequenas até as maiores. E eu acredito que as pessoas que estão aqui do outro lado também acreditam nisso ou querem acreditar. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O Pai te chamou. Todo mundo que entrou aqui, o Pai mandou chamar. O Pai mandou chamar, e Ele manda chamar, sabe como? Com amor. Ele não manda chamar aqui de forma aleatória. Ele não pega aqui um sistema e dá um sorte aqui. Quem sabe que o TI sabe. Vou dar um sorte aqui. Plá! Tipo, aleatório. Não. Tem um propósito de você estar aqui. E eu, às vezes... muitas vezes, a maioria, a gente não sabe o tamanho do impacto de você estar presente aqui, agora, dia 14 de setembro. Às vezes você vai saber só lá na frente, daqui um mês, daqui um ano, caramba, começou lá no dia 14 de setembro. Foi lá que eu recebi uma resposta. Do Bruno? Nunca. Do Instagram? Jamais. Da live, da função live? Não. Do próprio Deus vivo que te chamou até aqui. Então nós vamos falar aqui hoje sobre o que impede a gente em 2020 de romper na nossa felicidade, de saber que nós merecemos ser felizes. Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, que é o primeiro livro da Bíblia, tá? Jesus, faz do seu jeito. Cada palavra que sair da minha boca seja a sua. Ô Derlei, tamo junto, hein? Vai ser top te encontrar aí pessoalmente. Dos 22, são poucos que eu conheço presencialmente, a maioria eu não conheço. Eu não fiz a conta ainda, mas eu já vi aqui que estourou as vagas de 22. Amanhã, último recado, amanhã a gente vai falar mais uma vez sobre a essência do homem. E o maior homem de todos os tempos, Jesus, o Cristo, o homem Jesus, que está fora de qualquer crença, está fora. Ele não tem limites, é só olhar para a história dele, é só estudar a história dele. O amor dele não tem limites, então eu não posso falar que Jesus está presente apenas aqui. Eu não posso falar que Jesus não está presente apenas ali. Eu não posso falar que Jesus está presente apenas naquela piscina, naquele templo, naquela igreja, naquela casa. Não, Jesus ele é solto, mano. Jesus ele está. A boa notícia é que ele está vivo, então não limite Jesus, não limite o Cristo, velho. Deixa ele. Ele mostrou isso no ministério dele inteiro, ele ia andando. E as pessoas iam chegando. As pessoas iam decidindo, como eu e você, a colar na videira. Alguns decidem colar apenas para o oba-oba. Alguns decidiram colar apenas para receber a cura e sair fora. Mas muitos, aqui em 2020, eu creio nisso. Lá não foi muitos não. Sobraram poucos que decidiram permanecer colado na videira. Mas eu acredito, eu vou olhar sempre para a solução. Eu não vou olhar para o problema. Eu sei que muita gente vai colar, vai receber o que precisa e sair fora. Mas eu não quero saber disso. Eu quero saber que as 35 pessoas que estão aqui são pessoas que querem colar, não para resolver um problema. Apenas. Querem resolver. Precisam de ajuda. Mas não é apenas para isso. É para permanecer. Pessoas que chegarem até esse devocional, eu oro novamente no seu nome, Jesus. São pessoas com fome e com sede demais. A sede já foi saciada, a fome já foi saciada, mas nós queremos mais, Jesus. Nós queremos ver você no nosso dia a dia, todo dia. Nós queremos, Jesus. Então faz. E ele está dando estrela, velho. Livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 16 até o 18. 1 Samuel, no início da Bíblia, está bem lá no início.
Tem um estudo nos Estados Unidos, quando você abre aí, que tá até é um vídeo, tá no IGTV. Se você procurar os IGTVs aí, clica nos IGTVs desse Instagram, você vai ver um cara de barba branca mostrando um estudo nos Estados Unidos do impacto na saúde emocional, socioemocional de nós seres humanos quando decidimos a estudar a palavra, ler a palavra mais de 4 vezes por semana. Tem um resultado de 1 vez por semana, tem um resultado em 2 vezes, que é praticamente o mesmo, 3 vezes já dá um salto diferente, e de 4 vezes para mais, o impacto é gigante, impacto estatístico. Eu não vou nem falar para você, até porque eu não lembro de cabeça as estatísticas, mas você vai ver o tamanho do impacto das estatísticas sendo apresentadas, de cura mesmo, emocional, socioemocional, né? Restauração de família, você vai ver lá, cura de vícios. Por quê, gente? Você precisa entender isso, porque a palavra dele é viva. Quando nós estamos aqui na palavra, a gente está ouvindo a voz de Cristo. É como ele está aqui fisicamente, e ele está aqui no nosso olhar de fé. Ele está aqui. Só isso é tudo. Você precisa agora testar isso na sua vida com constância. Estamos aqui há 6 meses juntos, ponta a ponta. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 a 16, versículo 16 a 18, capítulo 1, 16 a 18, diz assim a palavra: Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estou orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Fala, Gi, Bonfá, eu tenho essa experiência, Deus tem transformado a minha vida, parabéns, é isso aí, é Vitor, né? Tamo junto. Deus quer transformar essa geração não está perdida até o eterno, não. Eu acredito nessa geração. Nós temos tudo na mão e nós vamos olhar sempre para a solução. Essa história aqui é muito louca porque toda vez que você lê a Bíblia, traga para sua realidade. Eu vou te colocar na página aqui. Essa aqui é a história de uma mulher que, como a gente leu aqui, ela estava muito ansiosa. Como é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então era uma mulher improvável. Eu queria que você entendesse isso. Anota aí no seu caderno do devocional. Eu acredito que alguns aí tenham o caderno do devocional. Eu sugiro que você faça isso, porque a gente está no momento de estudo. A fé se aprende. E é importante você escrever. E aí, Jesus, ele já chegou falando pra gente assim, ó. Gente, eu não vim para aqueles que têm saúde. Eu não vim para os que são, para os que têm saúde, desculpa. Não, como é que Jesus fala na frase certinha dele? Eu rabisquei aqui, lá em Marcos 2. Jesus, ele sempre falou isso, várias vezes ele falou isso. Onde está? Tendo ouvido isso, Jesus respondeu: os que são não precisam de médico, e sim os doentes. Então quem precisa de médico é o doente, não aqueles que são. Eu não vim chamar justo, e sim pecadores. O que é justo? São aquelas pessoas que fazem a justiça na força do próprio braço e que agem apenas pela sua razão, esquecendo que tem um cérebro emocional dela, que toda a programação emocional é feita ao início da sua história de vida, ou seja, desde a vida intrauterina até os 14 anos, existe uma programação emocional enraizada no nosso cérebro emocional. E também eu não creio que existe alguém decidindo as coisas lá em cima. Então eu não preciso de ajuda, eu mesmo faço minha vida acontecer. E Jesus fala o tempo todo isso até 2020. Eu não vim curar aqueles que não precisam de médico, eu vim curar os doentes. Então o primeiro passo é nós reconhecermos de que nós estamos doentes.
O primeiro passo para a gente ter essa felicidade é saber que eu tô doente. Foi assim na minha vida, eu acredito que é assim na vida de várias pessoas. Nós estamos no livro de 1 Samuel, Gibonfá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16 a 18. Bom dia, Ju. E aqui, o que Deus colocou no meu coração hoje de manhã é de que uma das coisas que algumas coisas fazem com que eu não rompe na felicidade, que eu me sinta livre. A primeira coisa é falta informação de que eu tenho um pai. E quem é esse pai? Eu tenho um pai celestial. A primeira coisa é essa. Talvez alguns aqui não saibam ainda que Deus é pai, mano. Ou às vezes alguns aqui sabem, mas ainda não estão se comportando como filho. Ainda não estão se comportando como filho. Anota aí, eu preciso me comportar como filho. Isso sai um peso enorme das suas costas. A outra coisa que impede a gente de romper nessa felicidade é como que eu chego até esse pai? Como que eu chego até esse pai? Como eu tenho informações sobre esse pai celestial, Bruno? Como assim? Jesus nos leva até ele. Jesus, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cola na videira, a videira te leva até o pai. Você vai sentir o poder, o amor do pai em você. E eu acredito que quando você sentir o amor do pai por você, expressado em Cristo, no homem Jesus, o Nazareno, carpinteiro, quando você sentir o amor dele por você, tudo que você vai mais querer é acordar todos os dias e falar assim: já entendi, eu quero entregar o máximo de amor para você de novo, Jesus. Eu quero poder retribuir. Eu quero poder retribuir, e quando eu decido retribuir esse amor, eu decido me relacionar com você, Jesus. E eu decido a partir de agora, Jesus, a ter intimidade com você. Eu quero te ouvir, eu quero falar, eu quero poder te dar um abraço, Jesus, e eu quero poder receber um abraço de você. É assim. Intimidade. Quando eu não tenho intimidade, dificilmente eu vou conseguir sentir uma felicidade sustentável. Terei lances de felicidade, relances, momentos, mas depois passa. E a gente vai ver isso na história de Ana aqui. E aí eu começo a viver também a terceira coisa que me impede de romper nessa felicidade, é a culpa que nós carregamos. A gente vem falando bastante de culpa. E essa culpa, ela começa quando eu não sei quem eu sou. Quando eu começo a viver a vida de forma aleatória, quando eu começo a viver a vida de uma forma que é mais do mesmo. Uma forma que, eu nasço e a única certeza que eu tenho é de que eu vou morrer um dia. Não, Cristo está aqui para te dizer. Ele está aí na sua casa, no seu coração. O Pai te chamou e Jesus está te dizendo: não é mais sobre morte, é sobre vida eterna. E aí existe um problema também dentro de nós para romper nessa felicidade que envolve a culpa. Eu não sei quem eu sou e eu não me sinto merecedor de nada. Isso são coisas que impedem a gente. E essa mulher chamada Ana, ela se sentia assim. Eu quero que você entenda que depois, se você quiser, né, eu inclusive encorajo você a fazer isso, inclusive eu indico você a fazer isso. Estuda o capítulo 1, sabendo que você não está estudando sozinho. Capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, da carta de Samuel. Desculpa, primeiro livro de Samuel, não carta. Primeiro livro de Samuel. E aqui mostra na história, a Bíblia vai dizer aqui que Ana, ela era uma mulher triste. Ela era uma mulher estéril. Ana não sabia quem ela era. Ana verdadeiramente não sabia quem ela era. A Bíblia vai dizer que ela era amargurada de alma. Ana era amargurada de alma. Eu queria que você fizesse um paralelo para a sua história de vida hoje. Quem você é? Ana não sabia quem ela era.
ao olhar de um Deus que é Pai. No olhar dela, ela se via, se sentia e achava que ela era uma mulher estéril, frustrada, amargurada de alma. Olha a improbabilidade que vai acontecer na vida dela. Ela era preocupada com o status da sociedade. Por quê? Porque ela tinha um marido chamado Eucana. E esse marido, naquela época, maridos, né, homens podiam ter mais de uma esposa. E Eucana tinha uma esposa chamada Penina também, no qual ela rivalizava com Ana. Penina tinha raiva de Ana. Penina deu vários filhos para Eucana, mas Eucana amava Ana. Só que Ana não conseguia sentir o amor de Eucana, do seu marido. E Eucana falava para ela, Eucana chegou a um ponto de falar assim: Ana, por que você está chorando? Ana vivia chorando pelos cantos. E por que você não quer comer? Ana chegou a um ponto de que ela não sabia nem quem ela era, que ela não queria nem mais comida. Quando você não se sente merecedor, vai passando o tempo, vai chegar um ponto que você não vai querer nem mais comer. E isso vai ser quebrado aqui hoje, seja aqui no ao vivo ou seja no gravado no YouTube. Eu creio demais nisso. E Eucana, o marido, perguntava para Ana: e por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana só estava preocupada em ser mãe. Ana só estava preocupada no ego dela. Ela estava num campo de ego-referência. Eu queria que você entendesse isso. Esse é um caminho de geração da nossa identidade. Eu olho apenas para mim, eu olho apenas para o meu ego, eu olho apenas para o meu autoconhecimento, eu olho apenas para o meu eu. E se você quer viver na videira, se você quer colar na videira, eu tô aqui para te dizer: esquece o eu. Autoesquecimento. Porque a partir do momento que você está na caminhada com Cristo, na caminhada com a videira, você percebe cada vez mais de que o grande segredo é se esvaziar de nós. Eu me esvazio de mim para que Ele cresça em mim. Quem é Ele? A videira, o Cristo. Eu sou um galho, eu sou um ramo, um canal apenas. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Fala isso aí do outro lado, irmão. Eu não consigo falar. Tudo bem, pensa. Porque a fé não é sobre apenas falar. A fé é sobre acreditar, falar, pensar pela fé e se comportar pela fé. Cristo habita em você. Como que você está se relacionando com Cristo no seu dia a dia? Com a videira? Como? Então Ana, ela era ciumenta porque ela ficava só olhando o marido dela sendo pai de filhos da outra esposa. Então ela era uma mulher ciumenta também. Só que ela não era uma ciumenta que ia pro pau, pro barraco. Ela ficava cada vez mais triste em ver a outra esposa, a Penina, ser mãe. E ela só queria ser mãe o tempo todo. E passou anos, a Bíblia diz, anos e atrás de anos. E a Ana, triste, frustrada, estéril, preocupada com o status da sociedade. Ei, olha para a sua vida agora. Você está se preocupando com o externo? Você sabe verdadeiramente quem você é? Ou você quer decidir agora, escutar da boca do Criador, quem você é, criatura? Quem eu sou, criatura de Deus, jumento, cabeçudo, hoje manso, graças a Deus. Você precisa saber quem você é, para você viver uma felicidade que está disponível, mesmo na tempestade, porque a vida não é feita só de verão. Tem gente que gosta do inverno, né? Eu gosto do verão. Então a vida não é feita só de verão, Bruno. Começa a aprender no inverno, começa a gostar do inverno, começa a perceber que coisas irão ser vividas apenas no inverno e não no verão. Esse inverno que foi passageiro, bem rápido, né? Eu creio que agora não vai mais fazer inverno, já passou, né? Não vai mais fazer frio. Eu creio que foi o melhor inverno da minha vida. Então essa é a geração que vai começar a buscar essa felicidade, a receber essa felicidade, não mais pelo externo, não mais sobre as estações que passam, apenas pelo aquele que nunca passará, Jesus. Ele está vivo. E o Pai te chamou aqui. Então, eu fiz questão de anotar aqui a situação atual de Ana. É importante você colocar qual é a sua situação atual que está ruim. É importante você escrever isso daí. Tá? É importante. E então Ana também, ela não aceitava
e nem reconhecia o amor do marido, por mais que o marido falava, sabe? Quando a gente está perdido, quando a gente não sabe quem a gente se torna surdo. Como assim surdo? Surdo. O marido dela estava falando com ela: Ana, eu te amo demais, você é a mulher que eu mais amo. Eu tenho outras esposas porque faz parte do nosso costume, ter os filhos, precisa ter os filhos das gerações, mas deixa eu te falar, o meu amor por você é muito grande. Eu não sou mais importante do que 10 filhos. E Ana não conseguia escutar isso. Ana não conseguia escutar isso. E aí, como ela vivia nesse cenário, nesse status, isso tudo começou a fazer parte da identidade dela. Sabe por quê? Porque a minha identidade como ser humano, a sua identidade como ser humano, sabe? Você vai sair do país, sei lá, se for aqui no Mercosul mesmo, você precisa passar seu RG. Qual é a sua identidade, Bruno? 39, pá. Todo mundo tem uma identidade, todo mundo tem um ID, um registro. E existe um registro no céu para você. Você pode, a partir do momento que você cola na videira, você começa a perceber que o registro que você tinha antes, ele começa a ser refeito. É um novo que você vai receber, é um renovo. Renovo é voltar ao novo. E aí você fica registrado, como diz a Bíblia, no livro da vida. Sabia que o Pai tem um livro e ele tem o nome de todo mundo lá. Existe o seu nome, a partir do momento que você está colado na videira, escutando a videira, aprendendo com a videira e vivendo com a videira, o seu nome está no livro da vida, não no livro mais da morte. A morte é uma certeza que nós homens temos, seres humanos, carne, falho, mas Jesus vem para te dizer, e aí pela fé você pode acreditar nisso. Depende da sua fé, que é a escolha sua. E eu acredito na vida eterna. Eu acredito que Cristo vai voltar. Eu não acredito tanto ainda, mas eu imagino que isso deve ser verdade. Eu quero continuar colado aqui, deixar ele me ensinar, deixar ele me convencer, porque é isso que ele faz. Não é o Bruno que vai te convencer de nada. Eu sou só um jumento hoje manso. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu sou apenas um canal, quero ser boca de Deus nesse lugar, porque Deus me trouxe até aqui 6 meses. Mas apenas um canal, nada vem de mim, tudo vem dele. Nada vem de mim. E aí chegou um momento que Ana estava tão saturada e ela entendeu que a identidade dela, ela começou a ser formada como isso. Ana, se você chegasse para ela e falasse assim: Ana, quem você é? Eu sou uma mulher estérea, eu sou uma mulher frustrada, eu sou uma mulher... Lembra? Identidade tem a ver com eu sou. Eu sou amargurada de alma, eu sou preocupada com o que os outros vão dizer, eu sou ciumenta, eu sou uma mulher que não consigo sentir o amor do meu marido por mim. E aí o Espírito Santo tocou no coração dela, diz a história aqui, algo brotou dentro dela e ela começou a falar assim: cara, não dá mais, eu preciso ir atrás daquele que me criou. E ela tinha fé, eu queria que você entendesse isso, ela acreditava em Deus, mas ela não estava escolhendo entrar na presença dele. Ela passou anos e atrás de anos, ela acreditava em Deus. Talvez você entrou aqui, você acredita em Deus, você acredita na videira, só que você não está se comportando, não está pensando. Quando eu falo se comportando, não esquece a lei. Certo? Não é isso. Você não está gerando movimento em encontro a Ele. E às vezes eu fico esperando Deus fazer, sendo que Deus quer que primeiro eu coloque o pé e aí sim Ele vai abrir o chão e aí sim Ele vai se apresentar para mim. Então, Ana, ela não sabia quem ela era verdadeiramente. E chegou o momento de você saber quem você é. Ana não escolheu entrar na presença durante muitos anos. Não escolheu. Faz sentido isso para vocês? Mas aí a Bíblia diz, lá no versículo 10, ela começa a dizer, eu vou pedir para você depois estudar o capítulo 1. E eu lembrei muito de Jesus, quando Jesus chama Lázaro para fora da caverna. Ô Lázaro, tá todo mundo achando que você tá morto, Lázaro. Ô Lázaro, já passaram uma faixa em você, né, Lázaro? Você já tá indo entrar no túmulo aí, já era. Mas eu prometi que eu estava indo até esse devocional, eu prometi que eu estava indo até você aí que está do outro lado, seja no ao vivo ou seja no gravado. Eu tô aqui para te dizer, ei, sai para fora dessa caverna. Eu já tirei as pedras, sai para fora. Sai para fora.
Vem do jeito que você tá, porque é eu que vou tirar todas as coisas que precisam sair da sua vida. Eu vou tirar você, eu vou te fazer de novo, eu vou colocar roupas novas em você, eu vou te dar umas novas sandálias, eu vou te dar um novo anel para você ter uma aliança comigo. Ou seja, vai começar a partir de você uma necessidade interna de: ei, Jesus, eu quero me relacionar com você, eu quero ter intimidade com você. E eu só consigo ter intimidade com alguém quando eu conheço esse alguém. Então fé se aprende. Fé é uma escolha. Não acredite mais que fé tem tamanho, isso é o nosso ego. Fé é uma escolha. Eu escolho estar aqui 6 meses, todos os dias com vocês, a entrar na presença e querer ter mais intimidade com Jesus. Porque a partir do momento que eu falar assim: tá bom, né? Jesus já fez tudo na minha vida, já tá tudo bem, não preciso mais de nada. Eu estou me limitando. Eu fiz isso há 3 semanas atrás. Em um dia eu comecei a vir com esse papo com Jesus. E Jesus falou: você está me limitando? Eu não tenho limites, eu tenho muito mais para você, Bruno. Você nem imagina. Eu tenho muito mais para você, Rafaela. Eu tenho muito mais para você, William, Flávia. Eu tenho muito mais para você, Gibonfá, Ari. Eu tenho muito mais para vocês. Ei, check it. E aí Ana chegou e falou assim: beleza, eu vou atrás de quem eu sou. E o que ela fez? Ela foi para a presença. Ela foi para a presença de Deus. A Bíblia diz que ela foi lá para o templo, ela se ajoelhou lá, ou seja, ela se quebrantou. E quando a gente fala de ajoelhar, não acha que isso é um ato de religiosidade, sabia? Não. É quando você se reconhece que você é pequeno perto de alguém que é grande. Por isso que você ajoelha. Só que 32 anos da minha vida eu me ajoelhei para traição, prostituição, pornografia. E eu só mudei. Cristo só mudou em mim quando eu fui para os pés dele. E quando eu entendi, antes de ir para os pés, que o problema estava no meu coração. A Bíblia vai dizer aqui: Ana tinha um problema no coração. O coração dela, a alma dela era amargurada. Quando eu escutei de uma professora, né, eu fiz algumas especializações, 2 em sexualidade. E aí ela falou assim: Bruno, sabe por que você não para com pornografia? Não para de querer se prostituir? Porque todas as vezes que você mais precisa no seu dia a dia de conforto, de paz, de alegria, você se curva e você busca nesses deuses falsos. É deuses falsos. Tem um livro aqui, ó, me ajudou muito. Veio ele aqui na minha cabeça e vou mostrar pra vocês. Tem um livro aqui, ó, Deuses Falsos, do Timon Keller. É o mesmo do Ego Transformado. É o mesmo. Timon Keller. Aí fala aqui, ó, as promessas vazias do dinheiro, do sexo e poder. E a única esperança que realmente importa é aquela esperança que fala assim: ei, não é mais sobre morte, é sobre vida eterna. Ó, o dinheiro, o sexo e o poder fala sobre morte. Ele aponta para a morte quando eu começo a me ajoelhar, a começar, sabe, a acreditar que isso é maior do que eu. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu tinha muita grana, para mim era suficiente, eu vivia uma vida livre, independente, achava que era livre, achava que era independente, e na verdade eu era dependente. Hoje, olhando para trás, eu sei que eu era dependente do dinheiro, porque quando eu tinha um mês ruim de dinheiro, eu ficava sem paz nenhuma, mas quando eu tinha dinheiro na conta, e era quase sempre, graças a Deus, mas eu falava assim: agora eu tô de boa, agora eu tô em paz. Então se eu transo, se eu tenho grana e se eu tenho status e poder, se eu sou influente no meu trabalho, eu não preciso mais de nada. Se eu tenho uma família organizada, eu não preciso mais de nada. E às vezes a gente perde todas essas coisas para aprender, como Ana aprendeu aqui, de que o que mais importa é a presença de um Deus que é Pai. Ele sim que me traz paz e esperança para essa doideira que nós vivemos em 2020. E aí Ana, ela foi, faz sentido para vocês? Check, já mandaram uns check de aí, hoje eu consigo ler aqui, ó, tranquilo. E pra gente, a gente tá caminhando pro fim aqui. Ana foi para a presença do Pai, ela foi pro templo, ela se ajoelhou, ela se humilhou ao ponto assim: cara, eu reconheço que eu preciso vir aqui vai me dar a resposta, eu tô desesperado, eu tô amargurada de alma.
ela fala aqui, ó, ela fala, fazia parte tanto da identidade dela, onde eu ia fazer curso de autoconhecimento, eu falava, quem você é, Bruno? Eu falava as coisas positivas, mas depois eu falava, eu sou um filho de pais separados, eu sou um cara estressado, eu sou um cara que, só pensa em performance, em entrega. Todas as vezes que você fala muito eu sou, de forma negativa, de forma que seja desalinhada com o céu, que não seja dependente do céu, mas dependente de coisas aqui na terra, tudo isso aponta para a morte. E não é uma morte física, vai chegar na física, mas é pior, eu creio, uma morte espiritual, ainda vivendo aqui. Uma morte emocional, ou seja, eu estou travado emocionalmente, isso é a pior coisa que tem. Eu passei por depressão, pior coisa que tem, jogado no sofá, não conseguindo ser um homem dentro da minha casa com a minha esposa, que é uma mulher escolhida por Deus. Isso é frustrante demais, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas isso é porque eu não sabia quem eu era. E Ana falou, eu sou uma mulher angustiada de espírito, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Eu não sei quem eu era, é como ela escrevesse assim, eu não sei quem eu sou ainda. Mas ela se comportava dessa maneira. Eu me comportava como um viciado em sexo, viciado em pornografia, viciado em necessidade de ter dinheiro, em necessidade de ter muita comida, em necessidade de ter muita coisa. E Deus está trabalhando isso daí, tirando um a um. O dono do projeto começa a resolver um por um, velho. É um por um que ele vai buscar. Os gigantes internos aí, os que são... Sabe quando você estuda a história de Davi, os nossos gigantes hoje, o Golias de hoje, é os nossos medos, é as nossas preocupações. É as nossas aflições, são as minhas frustrações. E aí brotou dentro de Ana uma vontade de entrar na presença. E esse brotar, sabe o que é? É o Espírito de Deus. Todo mundo que está aqui nesse devocional, no ao vivo ou no gravado, o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração. Você querendo ou não, você vendo ou não, você sentindo ou não, você querendo ou não da estrela. Todo mundo que está aqui foi chamado pelo Pai. E todo mundo que está aqui está escutando a voz de Cristo Jesus, pela palavra dele. A palavra de Deus é Cristo. Então quando você falar eu sou, cuidado com isso. Porque isso é um verbo muito mal usado hoje em 2020. O ser. Eu sou é o verbo ser. Eu sou, tu és, nós somos, né? Então, o poder do verbo hoje, você vai na internet aqui, vai lá, pega o Google acadêmico aqui, pega lá, tem vários estudos da física quântica que mostram o poder do verbo. Quando eu começo a conjugar verbos, principalmente o ser, eu sou, canalizado para aquilo que realmente eu sou e não para aquilo que eu acho que eu sou, que só me prejudica, eu começo a mudar em nível de DNA. Nível de DNA, ou seja, no menor nível do ser humano, que é onde ali está a nossa origem fisiológica, mas a minha origem vem de um Deus que é Pai. E a própria Bíblia, é tão louco ver esses estudos da física quântica, é mais uma vez Deus falando, tá vendo? O poder do verbo. E na Bíblia, o verbo é Cristo, o verbo é Jesus, porque verbo significa palavra. E todas as coisas foram criadas por Deus por meio de palavra, foi criada por meio de Cristo. Está escrito isso, falta a gente estudar, falta a gente ir atrás, falta você parar de escutar da boca do Bruno, da boca de não sei quem, você. Ana foi convencida pelo Espírito, vem para a presença, vem para a presença. E Jesus fala isso, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo, diz a palavra dele, está escrito isso. A fé, ou seja, a escolha sua de entrar na presença vem pelo ouvir. E você está ouvindo aqui. Ouvindo o quê? A Bíblia diz, a palavra de Cristo Jesus. O Cristo, o ungido de Deus, o escolhido para nos salvar. Todo mundo, por mais que você se reconheça ou não, precisa de um Pai celestial. Merece um libertador, um salvador que é o Cristo Jesus. E de um conselheiro para viver nessa doideira do dia a dia. Na economia do jeito que está, a política do jeito que está, os seus desafios no seu trabalho, se você é empresário ou se você é CLT funcionário, sabe? Os desafios em cuidar de uma família, quando é difícil para a nossa carne cuidar de uma família.
Não é verdade? Então essa é a geração que vai romper pelo Espírito. E Ana decidiu romper. Ela escutou e foi para a presença. E o que levou ela a ir para a presença? Ela falou aqui, no versículo 17, no 18, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Ela está falando de Deus aqui, porque o profeta Eli viu ela no templo orando e ela não conseguia. A Ana era tão amargurada de alma que ela não conseguia nem falar. Ela meio que só mexia os lábios, ela falava de coração, e Deus quer o nosso coração. E o cara, o profeta, o Eli, por julgar aos seus olhos, ele falou: Ana, você está bêbada, para de beber. Ela falou: não, eu não estou bêbada, eu estou buscando a presença. É que eu estou tão machucado, tão machucada, eu estou tão amargurada, eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar o meu marido por, sabe, eu não consigo nada, eu não consigo dar filho, eu estou aqui amargurada, por isso que eu estou assim. E aí Eli entendeu, né? E falou assim: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E eu estou aqui para falar: ei, vá em paz na sua semana. E que o Deus vivo, o qual nós estamos estudando, o Pai, que a videira possa te dar aquilo que você tanto quer. Eu sei que o que você quer não é material. Talvez você queira perdoar o seu marido de alma. Talvez você queira tomar uma decisão assim diferente, que vai mexer com as estruturas da sua família. Pede pro Pai agora e Ele vai te dar. Check it. E aí, Ana, ouvindo isso do sacerdote, né, do Eli, ela falou assim: vai em paz. Aí ela falou assim: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Naquele momento ela não tinha recebido nada, ela não era mãe, ela não tinha recebido o que ela queria. Naquele momento uma esperança brotou no coração dela, que é o Espírito. O Espírito, quando entra em você, a Bíblia diz, e eu validei isso na minha vida, eu preciso que você valide isso na sua. Quando o Espírito de Deus entrou na minha casa, através do Cristo, através daquele que tem nome e que tem sobrenome. O sobrenome foi colocado pela própria sociedade. O Pai já sabia, mas quem colocou foi a sociedade. Ô Pedro, quem que esses caras falam que eu sou? Falam que você é Elias. O que mais? Uns falam que você é o profeta, uns falam que você é o Messias. E você, Pedro? O que você diz que eu sou? Ei, Gibonfá, Fernanda, Juliana, Mariângela, minha mãe. Quem você diz que eu sou? E aí saiu da boca de Pedro: ei, tu és o Cristo. Acabou. A partir do momento que sair da sua boca: ei, Jesus, tu és o Cristo, o escolhido de Deus, para nos livrar de todas as nossas aflições, de toda a minha amargura de alma. Tu és o Cristo, aquele que dá sentido para a minha vida, aquele que coloca uma identidade dele mesmo em mim. Aquele que me dá propósito de vida, aquele que me faz enxergar, não por vista, mas por visão, ou seja, pela fé, de que não é mais sobre morte, é sobre vida eterna. Eu acredito que Cristo volta, Ele disse isso. Nós estamos há 6 meses estudando Ele todos os dias, e se você ainda não acredita, quebra o pau com Deus disso brotar dentro do seu coração, se você quer isso. Quebra o pau com Deus. Ai, Bruno, quebra o pau com Deus, você tá louco de dizer isso, Bruno? Ué, mas eu não falei quebra-pau contra Deus. Eu falei quebra-pau com Deus, e eu falo isso direto, e eu faço isso. Aqui no meu escritório, na sala Cássia, a Arca da Aliança, faço isso no meu carro, na garagem ali, faço isso andando de bicicleta. Quebrar o pau com Deus é: ei, ô meu Pai, eu tô colado na videira, por favor, deixa eu sentir a presença do Pai, deixa eu falar o que eu tô sentindo, deixa eu falar o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Quebrar o pau com Deus é junto com Ele vencer as suas batalhas, as internas, que essa é a pior que nós temos. São as batalhas internas: depressão, ansiedade, enfermidade, falta de esperança, falta de dinheiro, orgulho, picuinha, tumulto em rua. Ei, essa é a geração, mano, que vai focar na solução e não mais no problema. O problema já está cheio aí, e o problema não me leva a lugar nenhum. Mas Ana decidiu a entrar na presença, e isso muda tudo. Esse é o caminho da felicidade que eu disse aqui no início. Ela começou a entrar na presença, e algo dentro dela brotou no coração, que foi o próprio Espírito Santo, que deu para ela uma fé. Ou seja, agora eu sei que
é a minha escolha diária que vai fazer com que a minha amargura saia, que minha depressão saia, que a minha necessidade saia. Ao ponto dela falar o seguinte: tá bom, eu ainda vou continuar te pedindo aqui, pai. Eu quero um filho homem. E se eu tiver um filho homem, eu vou doar ele para você. Eu vou deixar ele com você. Ou seja, sabe quem foi o filho de Ana? Samuel, o profeta Samuel. Aquele que cresceu e depois foi ungir o rei Davi. Um homem de Deus, um homem escolhido. Ou seja, Deus fez o improvável na vida de Ana. Eu queria que você entendesse isso. Ela era estéril, anos atrás de anos. Para Deus, nada é impossível. Se a gente só viver isso, se você só viver, tá aqui, o anjo falou para Maria, é uma frase da Bíblia: ei Maria, para Deus nada é impossível. E aí Maria respondeu: então seja feita a tua vontade. Se você só viver essa palavra, acabou. Você não precisa ler a Bíblia inteira. Claro que é gostoso. Se Deus mandar você ler, você lê. Eu nunca li a Bíblia inteira, não sei nem se um dia eu vou ler ela inteira. Mas o segredo está em entrar nas palavras que está escrito. Ou seja, Jesus, eu quero viver isso. E eu reconheço que eu sou um ramo, apenas um canal. A sabedoria, o meu comportamento não vem mais de mim, mas vem de você, videira. Então faz em mim, eu quero viver isso. Para Deus nada é impossível. Você está vivendo uma dificuldade a partir de agora, sei lá, você teve uma treta durante o dia de hoje. Para Deus nada é impossível. Eu vou fazer, crendo de que quem está fazendo por mim é o próprio Cristo Jesus que habita em mim. E eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou sair de casa, eu vou trabalhar, eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar me vitimizando, eu não vou ficar falando mal dos outros, porque Cristo não fez isso. Eu vou viver, eu vou fazer o que tem que ser feito, trabalhar, dar bom dia, orientar. Eu não sei como que é a sua rotina, cuidar dos filhos, mas acreditando que a cada segundo o Cristo habita em você e você está em pensamento com Ele. Então, nesse momento, Jesus, que as pessoas que estejam aí do outro lado, Ana foi mãe aqui, o improvável aconteceu, ao ponto dela entregar o filho dela para os sacerdotes, para eles cuidarem de Samuel, para preparar Samuel para ser um grande profeta. Ela só amamentou ele e depois entregou. A história diz: eu amamento e depois eu entrego. Sabe por que ela entregou o filho que ela tanto queria? Porque a partir daquele momento ela sabia quem ela era quando ela buscou a presença. Quando você sabe quem você é, ou quando você descobrir quem você é, o externo não é importante. Não é que ela não amava o filho, mas ela entregou o filho para Deus. Eu entreguei a minha agenda para o Pai a partir do momento que Ele restaurou a minha família e me curou das merdas dos meus vícios. A partir desse momento, a partir do momento que você tem uma experiência com Cristo, ou seja, uma experiência de transformação, eu acredito em todos que estão colados aqui na videira. Você vai escolher e decidir. Está entregue. Jesus, faz do seu jeito. Você quer me mudar dessa sala que o Senhor preparou para mim? Tudo bem, me leva para onde você quiser. Isso é uma construção que você vai fazer junto com Ele, mas há uma decisão lá no início. Uma decisão de: ei, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Oração do Pai Nosso, que não vai mais sair de forma decorada em todos que decidirem colar da videira, Jesus. Sairão pessoas aqui vivendo essa palavra. Viva essa palavra essa semana. Hoje, amanhã, essa semana. Propósito, 7 dias. Testa na sua vida, depois você me diz. Não tem como dar errado. Não é mais sobre quando você sabe quem você é, olhar de um Deus. Ou seja, quando você sabe que você é amado, aceito. Quando você sabe que você, cara, a única coisa que é suficiente é a videira. A Bíblia diz em vários momentos, Jesus fala isso quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o suficiente. E a Ana começou a dizer: eu sou filha de um Criador que me ama, eu sou filha de um Pai. E eu não sou mais ansiosa, eu não sou mais triste, eu não sou mais amargurada de alma, eu não sou mais presa na ansiedade e nas minhas aflições. Eu sou a imagem de Cristo aqui em 2020. Fala isso, escreve isso, treina isso. Cristo habita em você. Ele falou: eu vou fazer obras maiores e melhores que as... Você fará obras maiores e melhores que as minhas. Gente, está acabando aqui. Jesus arregaça de amor essa pessoa e essa família que está por trás dessa pessoa. Arregaça. Que Deus abençoe seu dia. Tamo junto, tá? Vamos embora. 22 pessoas, tá fechado. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.